é Suzane, sou nutricionista e fui convidada para estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre câncer de mama, obesidade, alimentação, o quanto isso influencia sobre essa doença. E a gente está no mês de outubro, em que a gente tem a campanha mundial sobre o câncer de mama. É uma campanha muito importante. A desse ano tem como tema quanto antes melhor. Então é para a gente ter bastante cuidado, promover bastante a saúde, conscientizar cada vez mais mulheres para que a gente consiga diminuir cada vez mais a mortalidade por conta dessa doença. E que se a gente tiver essa consciência de quanto antes a gente se cuidar melhor, quanto antes a gente escolher um estilo de vida melhor, vai influenciar muito o número de pessoas, a recuperação, o tratamento que a gente vai ter em relação ao câncer de mama também. Então grave essa hashtag aí, coloque aí para você quanto antes melhor. E hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha área, que é a nutrição, que é a alimentação, que vem sendo modificada ao longo do tempo e de forma assim bem absurda. Hoje em dia, o consumo de alimentos ricos em gorduras, o consumo de alimentos ricos em açúcar, alimentos de carboidratos refinados, vem aumentando cada vez mais. E isso não é do ano passado para esse ano, não. Isso já vem acontecendo ao longo do tempo. E além de aumentar todos esses alimentos ricos em açúcar e gordura trans, tem acontecido nas pesquisas que são feitas no Brasil e em outros países também, mostrando que cada vez mais vem se diminuindo o consumo de frutas, de legumes, de verduras, de fibras. Só para a gente ter uma noção, a recomendação de fibra é de 25 a 30 gramas por dia. E a população brasileira não chega a consumir, isso eu falo de modo geral, tá? Não é individualizado, algumas pessoas conseguem. Mas de modo geral, nas pesquisas mostram que a população não chega a consumir nem metade. Já em relação a açúcar, já em relação à quantidade de gordura, consome mais do que o dobro. Então está acontecendo uma mudança na alimentação da população que não é nada saudável, que não traz saúde. O alto consumo de gordura animal, o alto consumo de carne vermelha, isso tudo vem contribuindo a longo prazo para cada vez mais vir a ter mais casos dessas doenças e cada vez mais casos de pessoas obesas. E além de pessoas obesas, são crianças obesas. Isso vai influenciar muito na nossa vida adulta. Se a gente for olhar as pesquisas, a quantidade hoje em dia de crianças obesas é muito grande, chega a ter 1 para 5 crianças. E é nessa fase em que a gente vai colocar toda a estrutura corporal, toda a parte bioquímica lá na nossa vida adulta. E se a gente já tem uma criança com vários transtornos alimentares, várias doenças associadas a esse excesso de peso, como pressão alta, como glicose alta, isso lá no futuro ela pode vir a ter esse câncer de mama ou qualquer outra doença ou qualquer outro câncer por conta dessa disfunção que já teve desde lá do início da infância. Então não é para pensar só no estilo de vida de um adulto ou de uma pessoa que já está chegando na fase idosa. Tem que pensar desde lá de criança, desde o bebê, da fase da infância, na fase do adolescente, na fase adulta e na fase idosa. Não podemos pensar apenas de um segmento, mas todo segmento da nossa vida a gente ter essa escolha de uma alimentação saudável, escolher ser saudável. Eu falei aqui um pouquinho sobre várias fases da vida e uma fase que é muito importante em relação ao câncer de mama é o pós-menopausa. Porque no pós-menopausa a gente tem uma mudança hormonal que ocorre na mulher e grande parte das mulheres nessa mudança com o estilo de vida associado, elas têm um ganho de peso. E já foi mais do que comprovado que excesso de peso, o IMC além do recomendado, mais algumas doenças associadas, algumas doenças crônicas associadas, vão levar a patologias como câncer, inclusive o câncer de mama. Por isso que cada vez mais
tem se aumentado a cada ano, tem se aumentado o número de mulheres com câncer de mama. Então vamos prestar bastante atenção em manter o nosso peso de forma saudável, vamos prestar bastante atenção como está o nosso estilo de vida, se você come para ter saúde ou se você come só para satisfazer, só para ter um prazer e você está conduzindo o seu corpo a uma doença e não a uma vida saudável. Quando eu falo em estilo de vida, entra também a atividade física. Os estudos também estão cansados de mostrar o sedentarismo da população brasileira. Muitas pessoas não conseguem se mexer. Então, a partir de agora, hashtag quanto antes melhor. A partir de agora, você já vai começar a se mexer aí, fazer a sua caminhada, fazer o seu exercício de fortalecimento, consiga fazer algo que você vai sentir prazer, divirta-se e faça atividade física. Isso ajuda bastante no nosso estilo de vida saudável e na prevenção de doenças. Vamos consumir mais frutas, mais verduras, mais legumes, diminuir a quantidade de gordura trans, diminuir a quantidade de açúcar e alimentos que contenham tanto gordura quanto açúcar, como recheios, como bolos, como os biscoitos, recheios de biscoitos, massas, entre muitos outros alimentos industrializados. Quanto mais natural o alimento, melhor. Se puder ser orgânico, se puder ser aquela da hortinha do quintal, se puder ser da feirinha orgânica mesmo, melhor ainda, mais saudável será. Parece ser uma coisa muito complexa, mas ter um estilo de vida é você tentar ser o mais natural possível. Escolher alimentos que eu falo que a minha avó conhece, não aqueles produtos industrializados que vem com vários nomes ali, que a gente às vezes não sabe nem identificar o que está escrito ali realmente, porque são só aditivos químicos que a indústria coloca ali para fingir ser um alimento. Então vamos comer comida de verdade, vamos fazer exercício de forma constante. Não adianta fazer num dia e faltar todos os outros, tem que ter uma constância, tanto na alimentação quanto na atividade física. Já é sabido também que o excesso de açúcar, que a quantidade de insulina muito alta no nosso organismo, também leva a doenças como câncer de mama. Então, controla a sua quantidade de açúcar, controle a sua glicose, não coma com o olho, e sim para a gente ter saúde. Lembra sempre disso todas as vezes que vocês forem ao mercado fazer uma compra, todas as vezes que vocês saírem para ir a um evento, todas as vezes que for escolher o que comer e o que não comer. Coloca isso sempre no dia a dia até que isso se torne rotina. Eu falo que a gente já vem estragando a nossa alimentação ao longo de muitos anos e não é de um dia para o outro que a gente passa a mudar tudo completamente. Eu vou passar a comer muito mais frutas, vegetais, legumes, vou diminuir muito, eu vou parar de comer carne vermelha. Tentem ir aos poucos diminuindo e aos poucos isso se tornar um hábito, até que a rotina fique mais fácil, mais tranquila, mais saudável, porque já virou hábito e você já acostumou com aquilo ali no seu dia a dia. Previna-se, faça o autoexame, procure o seu ginecologista. Mulheres que estão chegando na menopausa ou que está no período da menopausa agora, cuide da sua saúde. Controle o seu peso, isso é muito importante, porque a produção hormonal atrapalha muito esse ganho de peso, atrapalha muito a manutenção da saúde. Então tem que se prevenir, tem que se cuidar, tem que ir ao médico e observar direitinho como está, o que está acontecendo no seu corpo. Intestino, eu sempre falo isso com meus pacientes e se tiver algum ouvindo vai lembrar, é o nosso segundo cérebro. Se o intestino não estiver funcionando bem, isso também acarreta várias doenças, inclusive câncer de mama e outros tipos de câncer. A gente não consegue eliminar, tem meninas que falam assim, eu fico 3, 4 dias sem ir ao banheiro. A gente não consegue eliminar as toxinas do nosso corpo. Você está colocando toxinas para dentro, está formando toxinas ali e a gente não consegue eliminar. Um deles é o excesso de hormônio que vai ficar ali, que a gente não vai conseguir eliminar de forma adequada e pode vir
a ter essa neoplasia mamária. Então prestem bastante atenção se o intestino está funcionando bem, se você está comendo bastante fruta, verduras e legumes, se você está fazendo atividade física de forma regular e seu estilo de vida está saudável de forma geral, se o descanso está adequado, se a quantidade de fibra está adequada, beba bastante água para esse intestino também funcionar de forma adequada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, podem ficar à vontade para perguntar. A gente está aqui para se ajudar, as mulheres unidas e uma ajudando a outra e lembrando do autocuidado. Coloca aí na sua rede social a hashtag quanto antes melhor e vamos nos cuidar sempre. Um beijo para todas e até uma próxima. Tchauzinho!